Bem, estou aqui com a minha namorada e hoje nós queremos falar um bocadinho, por isso é que eu a trouxe, sobre relacionamentos cristãos e porque é que devemos, não só os cristãos, mas tipo, em geral toda a gente, esperar até ao casamento para ter relações sexuais. Não sei se queres apresentar um bocadinho primeiro. Sou a Adriana, tenho 18 anos, estou a terminar o 11º ano. Conheci o Fernando há pouco tempo e basicamente é isso. Ok, então nós, obviamente, neste canal, né, somos ambos católicos e estamos numa relação onde a fé é o centro da nossa relação. É a fé que nos une e é o amor de Cristo que é expresso ambos, é expresso no nosso amor que nós temos por ambos. Por isso nós achamos importante seguir as doutrinas da Igreja e entender porque é que a Igreja pensa assim e porque é que nós devemos seguir isso. Portanto, a primeira coisa queria falar um pouco sobre como, porque nós ambos convertemos. A história dela e a minha é diferente, mas somos ambos convertemos eu converti-me do ateísmo, suponho que ela também, não foi? És ateu, sim. Portanto, eu queria falar um bocadinho da forma como eu, pessoalmente, via as relações sexuais antes de me converter. Eu diria que eu sempre fui mais conservador, mais tradicional do que a maior parte das pessoas. Eu via as relações sexuais como algo que não devia ser dado assim liberalmente, mas devia ser guardado para um relacionamento comprometido. Não vou dizer que eu diria que as relações sexuais deviam ser só após o casamento, mas diria que não devia ser com qualquer pessoa, devia ser com uma pessoa que eu naquele momento gostava e que naquele momento achava que fazia sentido. Hoje em dia, por acaso, houve uma parte da minha vida onde eu fui mais degenerado nesse sentido, onde eu desejava viver um estilo de vida mais degenerado e desejava ter, eu admito isto, desejava ter várias mulheres e desejava ter relações sexuais com várias mulheres. Houve uma fase da minha vida, graças a Deus, que eu não atuei nisso, mas houve uma fase da minha vida onde eu pensava assim e pensava que isso era saudável. Acho que algo que hoje em dia claramente não penso, e é um dos maiores problemas na nossa sociedade, que é a degeneração sexual. Hoje em dia, não penso assim, penso que as relações sexuais devem ser só após o casamento, e é nisso que vamos falar do porquê neste vídeo. Eu queria te perguntar o que é que tu achavas antes de te converteres, antes de levares a fé mais a sério. Como é que tu vias as relações sexuais? Devia ser só depois do casamento? Devia ser só com uma pessoa que gostavas? Ou devia ser, ou não importava? Antes de ser católica, eu tinha eu pensava que as relações sexuais era assim com qualquer um e assim, mas entendi que não é, e que é para levar mais a sério com a pessoa que nós pensamos que vamos ter no futuro. E acho que é isso. Ok. Agora seguindo, eu gostava que eu escrevi aqui, partilhar uma passagem da Bíblia, que refere-se porque é que nós achamos que Deus, pelo menos para mim, porque é que eu acho que Deus requer que os casais, que os namorados, esperem até ao casamento para ter relações sexuais.
Portanto, a passagem é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, não faz nada de conveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita nem ganha ressentimentos. E eu interpreto isso, especialmente nesta parte aqui, não procura o seu próprio interesse. Eu interpreto isso como o amor real procura sempre a vontade de Deus e não procura o seu próprio prazer e não procura satisfazer suas próprias necessidades, entre aspas, porque as nossas necessidades são satisfeitas pelo Senhor. Se nós simplesmente seguirmos o Senhor, Ele abrirá o caminho para a sua vontade e as nossas necessidades prazerosas, sem assim falando, serão saciadas, pronto. Mas agora, continuando, porque é que Deus quer que os casais esperem até o casamento? Eu tenho a minha própria visão, suponho que seja parecida com a tua, mas queria te perguntar porque é que achas que é assim tão importante esperar? Porque entretanto, se estivermos com essa pessoa, pensamos que vamos ficar com essa pessoa para sempre, mas pode não acontecer. Então eu acho que não se deve, pronto. E pronto, basicamente é isso. Pronto, eu é basicamente a mesma coisa. Ter intimidade sexual com outra pessoa é uma das coisas mais íntimas que um casal pode ter um com o outro. Eu diria que fazer isso é basicamente repartir a tua alma com outra pessoa. Estás a partilhar metade da tua alma com outra pessoa. E isso pode ser uma coisa muito bonita, pode ser uma coisa muito má. Por isso é que acho que nós devemos esperar até termos a graça do matrimónio, que é recebida no sacramento, que o padre, pronto, abençoa a relação, para termos realmente a relação confirmada aos olhos do Senhor e possamos assim partilhar a nossa alma um com o outro. Porque se formos ver tipo, mais antigamente, por exemplo, no tempo de Jesus, na altura não havia o conceito de namorar. O conceito de namorar é relativamente recente. Na altura, até, não sei se foi São Paulo, acho que não foi São Paulo que escreveu, mas está alguns na Bíblia, que diz que existem apenas 3 tipos de mulheres: a tua mãe, a tua irmã em Cristo ou a tua mulher. Portanto, não existia esse meio termo entre... Porque antigamente as pessoas iam de amigos para casados. Não havia esse conceito de namorar, isso é basicamente recente. Eu não diria que é errado namoro, acho que é um passo que deve ser dado antes do casamento, obviamente, e acho que é uma coisa boa que foi instituída, entre aspas, na nossa sociedade. Mas muito para esse lado, muito liberalismo, muito à vontade, começa a ser mau, porque nós não somos casados, nós não temos esse privilégio ainda. Nós estamos a trabalhar para tal, eu estou a trabalhar para tal, estás a trabalhar para tal em diferentes maneiras, em diferentes circunstâncias. Estamos a crescer juntos no Senhor, mas ainda não temos essa graça de sermos ungidos um com o outro. E agora, a próxima coisa que eu queria dizer é... E já agora, para mim, e voltando mais atrás, para mim não foi tipo uma mudança instantânea. É uma coisa tipo com o processo de conversão. Para mim a conversão também não foi instantânea, foi um processo longo que continua a acontecer todos os dias. Mas eu mudar a minha visão em relação a esperar até o casamento também foi um processo, porque eu fui, como eu tinha dito antes, de ser bastante liberal e achar que devia ser com qualquer uma, que os homens que faziam isso é que eram os homens que tinham sucesso na vida e pronto.
fui disso, para achar isso um pouco estranho. Depois eu descobri a fé, foi em 2020, foi tipo 2023 todo que eu tive a perguntar-me e a questionar disso. E pronto, sempre me disseram que o que a igreja acreditava era que devia ser só após o casamento. E depois, quando eu entrei para a igreja, quando eu comecei a seguir mais as doutrinas da igreja, eu achei isso um pouco estranho. Ok, se eu estou com uma pessoa e eu tenho basicamente a certeza se esta é a pessoa que eu quero casar, porque é que eu não posso ter as relações sexuais? Era aí que eu tipo estagnei. Tipo, eu não entendia porque é que, se eu estou num relacionamento comprometido com outra pessoa e eu vejo-me a casar com esta pessoa, porque é que eu não posso ter relações sexuais? Isso para mim na altura não fazia sentido e eu estagnei. Depois é que eu realmente percebi que é como eu disse, é repartir a alma e é uma das coisas muito, é uma coisa mesmo muito íntima, não a nível físico, não tanto a nível físico também, mas também a nível espiritual. Estás a repartir a alma e o espírito com outra pessoa. Por isso é que devemos esperar pela graça do matrimónio, sim. Então é a próxima coisa que eu queria tocar e falar é como nós vivemos numa sociedade muito mais liberal e muito mais agressiva contra estes valores tradicionais. Se alguma vez te aconteceu, estás tipo numa conversa, uma coisa assim, e alguém tipo te atacar ou perguntar ou contrariar essa crença que tu tens. Muita gente já me criticou, e eu dizia à pessoa para não criticar, porque isso não é uma maneira de ajudar a pessoa a não. Basicamente, eu já fui muito criticada, mas essas pessoas que me pronto, disseram que eu não tinha religião, e assim, então eu entretanto fui ficando mais para baixo, mas parei e raciocinei que acho que as pessoas que dizem isso precisam mesmo de ter a religião. Pronto, e então eu agora não tenho medo de afirmar que sou católica e até tenho muito orgulho nisso. Mas pronto, as pessoas. Acho que cada pessoa que diz isso merece ter essa graça do Senhor de ser católica. Pronto, acho que é isso. Todos merecem. Todos merecem. Para mim também foi bastante semelhante à história dela. Eu diria que eu não fui atacado ou criticado diretamente, mas eu sucumbi à pressão social, mesmo depois de ser católico, mesmo depois de começar a ir à igreja, eu sucumbi à pressão social de acreditar que, ok, relações sexuais antes do casamento não é assim tão mau. Eu, pronto, sucumbi à pressão social de acreditar isso. Porque, por exemplo, estava num ambiente onde as pessoas estavam a dizer isso é bué tipo para trás, é bué desatualizado, é bué tipo já não acontece hoje em dia. E eu pensava realmente assim, ok, estamos num mundo diferente, estamos num mundo que as pessoas já não acreditam assim tanto. Se calhar devia sacrificar isso, sacrificar a minha crença para poder, pronto, encontrar pelo menos alguém. Eu lembro que até cheguei a dizer, fui tão tipo pressionado para acreditar assim, por minha culpa também, porque foi a minha própria cobardice, entre aspas, que eu até disse uma vez que a Bíblia estava desatualizada, que isso é uma coisa que nenhum cristão devia dizer. A Bíblia é mais atual. Claro que devemos olhar para a Bíblia no contexto em que foi escrita, mas a Bíblia é provavelmente o livro mais atual de sempre e continuará a ser para todos os séculos. Mas pronto, como tu disseste, ganhei a confiança na minha fé, ganhei a confiança na providência do Senhor
E, e pronto, fiquei firme nas minhas crenças, tal como tu. Hum, Portanto, agora que eu queria falar e explicar um pouco, que eu já cheguei a tocar, foi da primeira vez que me disseram ou que me contaram que eu devia esperar até o casamento, e como a forma como eu interiorizei isso, como eu já tinha dito aqui, eu sempre acreditei, sempre me disseram, eu sempre vi que o que a igreja acreditava era que devia esperar até o casamento, para ter relações sexuais e não se devia fazer isto antes do casamento. Eu sempre perguntei, tipo, porquê que acreditam isso, qual é que é a cena, não faz mal nenhum. E depois, à medida que eu fui interiorizando a fé, eu cheguei, pronto, estagnei naquele ponto que eu não conseguia passar daquele, não conseguia entender porque é que a igreja acreditava isso, tipo, qual é que é a cena. Tipo, para mim não me fazia diferença nenhuma. Depois é que realmente entendi porque é que a igreja acreditava assim e porque é que devemos ser castos um para o outro. E, como eu já disse, é uma coisa mesmo muito íntima que se faz com outra pessoa. Por isso é que devemos esperar pela graça e pela unção do matrimónio em cada um, pela nossa relação, pela nossa união, e temos essa união com Cristo. E uma vez, eu não sei se deve estar a ver isto, o Diogo, o estoico, o filósofo, eu fui ao canal dele, um videozinho tipo este, e ele perguntou-me dessa questão de que estamos a falar aqui de esperar até o casamento. E eu dei o exemplo que quando estamos a namorar, estamos nós os dois. Claro que ainda temos a conexão ao Senhor, mas essa conexão ao Senhor, entre nós os dois, nós temos a nossa conexão individual ao Senhor, mas a conexão da nossa relação, a unção da nossa relação é só feita no matrimónio. Por isso, as relações sexuais é um ato físico, mas é também um ato espiritual, onde nós os dois estamos em comunhão um com o outro, estamos a amar-nos ao outro, mas também estamos em comunhão com o Senhor. E se a nossa relação não for ungida, não for confirmada pelo matrimónio, não temos essa comunhão com o Senhor durante esse ato íntimo. Portanto, eu queria te perguntar a ti como é que foi a primeira vez que ouviste falar deste conceito de esperar até o casamento e como é que foi essa interiorização para ti? Eu ouvi primeiro quando comecei a ser católica, porque antes, como já disse, achei que aquilo era normal, sempre fazer assim, pronto, estar sempre a fazer, pronto. Mas, sim, é mais íntimo quando nós temos o casamento e assim, é coisa mais íntima, porque cada pessoa, como é que eu ia dizer? No casamento, quando o padre abençoa o casal, a relação, isso torna a relação para sempre. Então, acho que isso é importante e é isso. E como é que foi, tipo, não tiveste nenhuma batalha contra esse novo conceito de esperar? Porque para ti, suponho que tenha sido uma grande mudança. Primeiro achavas que devia ser qualquer um, depois disseram, não, tens de esperar até o casamento. Como é que foi, tipo, essa mudança? Eu pensei, porque eu pensei durante muito tempo, acredita, que aquilo foi difícil de encaixar, mas consegui, né? Também este caminho todo que estou a fazer na igreja tem-me ajudado para tal, então
Ok. Isso. Então, a próxima coisa que eu queria tocar e falar era tipo um exemplo hipotético de, por exemplo, alguém. Como é que eu vou dizer isto? É parecido também a outra coisa que eu já tinha perguntado e já tinha falado sobre se alguma vez as pessoas à nossa volta tentaram criticar uma coisa assim. Mas o que é que farias numa situação em que, por exemplo, estavas numa conversa assim com uma amiga tua, uma coisa assim, e essa amiga, depois começavam a falar disso, e essa amiga dizia que não fazia sentido esperar o teu casamento e que não fazia mal fazer as vezes que forem precisas e que não tinha significado e podia fazer o que quiser. O que é que lhe dirias ou o que é que lhe aconselhavas a fazer? Eu primeiro tentava explicar o que é que eu achava. Se ela não quisesse saber ou que não estava interessada nisso, eu diria para ela ir falar com o padre ou conseguir encontrar alguém que lhe explicasse e tirasse as dúvidas sobre tal coisa. E pronto, mas se ela não quisesse saber, pronto, o que é que se há de fazer? Se ela não quer ir ao padre, pronto, eu tento falar da minha maneira, o que é que achava, mas se ela não quiser saber, pronto, não. Rezar por ela, coisa. Pois. Para mim, se eu tivesse tipo um amigo que me perguntasse, se tivesse uma conversa assim e o tópico fosse acima, o que eu lhe diria primeiro é que cada pessoa pode ter uma cápsula na sua personalidade que pode parecer que está tudo bem, mas no interior, cada pessoa que pratica isso ativamente com várias pessoas está incontavelmente quebrada numa forma que não é explicável. Eu por acaso já conheci certas pessoas que tiveram relações sexuais com várias mulheres, pronto, homens, rapazes que tiveram relações sexuais com várias mulheres e depois arrependeram-se e estão a dizer literalmente isso, que tentavam fazer com que se fosse fixe ou que é assim que os homens devem viver, mas interiormente estavam completamente quebrados, não tinham direção na vida, não tinham pronto, não tinham nenhum propósito a não ser aquilo. O propósito da vida deles era tentar ter relações sexuais com o máximo número de mulheres possíveis. Portanto, a primeira coisa que eu diria é que tu estás mais quebrado do que tu pensas, mesmo que tu não acredites ou que não saibas. E esta pergunta, fui eu que fiz a pergunta, mas é difícil, sim, porque não somos nós que convertemos, é o Senhor que converte. Mas eu simplesmente pedia se eu podia rezar por ele, mesmo ali na situação, e confiar que o Senhor ia abrir o caminho para a sua conversão e tentar dar alguma luz ou uma perspectiva diferente sobre o assunto e mostrar e realmente explicar que não é o fim, não é o objetivo da vida andar aí com mulheres, com o máximo número de mulheres possíveis. Não é esse o objetivo da vida. Ok, então só para concluir, eu queria perguntar-te e partilhar também a minha visão de porque é que esta cultura de degeneração e
contrário à ideia de esperar o teu casamento é tão presente na nossa sociedade. E eu acho que parte disso é porque a nossa sociedade idolatra o prazer e idolatra o sexo, e isso é expresso em várias formas, nas séries, nos filmes, na música em específico é muito, muito presente. De que uma pessoa bem-sucedida, com um homem bem-sucedido, tem de obrigatoriamente praticar relações sexuais com o maior número de mulheres possíveis. E, como eu já disse, a certo ponto também interiorizei essa mensagem e desejava isso para a minha vida. Graças a Deus que agora não. Mas pronto, nós vivemos numa sociedade que idolatra essas coisas e pronto, foi agora recentemente que isso começou, relativamente recentemente, com a revolução sexual nos anos 60, com Marilyn Monroe e com os direitos das mulheres, e pronto, que as mulheres são livres de fazer o que quiserem, e pronto, são livres, mas essa liberdade que eles falam não lhes vai lhe dar a liberdade, porque essa liberdade faz-lhes escravas dos seus próprios prazeres, dos seus próprios desejos, porque a única liberdade que se vai encontrar no mundo é a liberdade de poder morrer livre, um espírito que ama o Senhor. Portanto, qual é que é a tua perspectiva de porque é que isto é tão presente na nossa sociedade e porque é que tantas pessoas acreditam que as relações sexuais não importam e pode ser dado assim liberalmente? Eu acho que cada um tem a sua educação. Cada um é educado de maneira diferente e pensamos de maneira diferente e compreendemos as coisas de maneira diferente, mas temos de ter o foco de tentar perceber como é que o mundo pensa sobre essas coisas, e pronto, e estar mais a par das coisas do mundo. Acho que é isso. Ok. Então acho que é praticamente isso para este vídeo aqui. O primeiro assim vídeo mais informativo aqui do canal, e pronto, quero agradecer aqui à minha querida namorada por aceitar fazer isto, e esperemos poder futuramente se calhar fazer mais conteúdo aqui. Eu certamente continuarei a fazer mais. Agora vai ser o meu foco principal, este projeto aqui, e pronto, vamos ver onde Deus me leva, onde Deus nos leva, sim. E pronto, queremos praticar a castidade e tentar dar uma luz aqui ao nosso país que perdeu do catolicismo. Por isso é que temos aqui o ícone de Nossa Senhora, a Theotokos, porque é o perfeito exemplo de castidade, é o perfeito exemplo de dizer sim ao Senhor. Nossa Senhora é literalmente a nova arca da aliança, carregou o Senhor e foi o meio que o Senhor veio ao nosso mundo, e é o meio que nos vai levar ao Senhor. Nossa Senhora é o meio, é o maior intercessor que existe entre todos os santos. Portanto, mais uma vez queria agradecer aqui à minha namorada e queria só acabar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai do céu, eu queria lhe agradecer por este tempo, por este vídeo, e rezo para que as pessoas que tenham a ver este vídeo possam entender a nossa mensagem e refletir sobre o que nós estamos a dizer. Nós pedimos também a intercessão de Nossa Senhora, que possamos usar o exemplo dela como um modelo de como viver uma vida casta, uma vida entregue ao Senhor, e uma vida onde estamos constantemente a dizer sim, porque o sim de Nossa Senhora foi o sim mais perfeito que uma vez existiu. Vocês querem dizer algumas palavras? Não? Não. Ok. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.
e sempre lembre que Deus providenciará.